Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Matemática Caveira e, como prometido, uma mega revisão para a GCM de Santana de Parnaíba. Iremos corrigir 8 questões que caíram no último domingo, lá em Ferraz de Vasconcelos, aplicado pela banca Instituto Mais. Então, essas 8 questões irão te ajudar muito para a próxima prova aplicada pela banca Instituto Mais no próximo domingo. Se você quer saber como foram essas 8 questões, já sabe, né? Vem comigo que no caminho eu te explico. Bora lá, senhores, dando continuidade aos nossos estudos. Se você é novo no canal, se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhuma aula. Tem muitos concursos abertos e muitos por abrir, e esse é o canal que vai te ajudar em matemática. Então se inscreva e ativa o sininho para não perder nenhuma aula, até porque tem mais de 100 aulas aí da Banca Vunesp que já vão te ajudar bastante aí para os concursos de São Bernardo do Campo, para Sorocaba, enfim, todos os editais, porque matemática não muda independente da banca. Tudo bem, senhores? Sem mais delongas, vamos à nossa primeira questão. Como eu falei, essa prova caiu para agente de trânsito, mas ela também é muito parecida, até notei aqui, ó, para agente administrativo foi as mesmas questões de matemática, porém para o cargo de motorista lá em Ferraz de Vasconcelos, aplicado pela banca Instituto Mais, foram outras 7 questões de matemática que eu prometo ainda vou trazer essa semana como revisão também para que vocês consigam arrebentar lá em Santana de Parnaíba. Combinado? Não esquece do like, fortalece e bora para a nossa primeira questão. Põe aí, produção. Primeira questão foi a questão 11, que falava o seguinte, ó. Marcelo, Érica e Ricardo são irmãos. Ricardo é 10 anos mais velho que Érica. Então, pera aí, ó. Como ele já me deu os 3 nomes e você, que de repente é um pouco mais antigo, já sabe, né? Se deu 3 nomes e tá falando que um tem uma quantidade de anos a mais, o outro uma quantidade de anos a menos, já vai ser uma equação de primeiro grau. Então, eu vou colocar a inicial de cada nome, tá? Então, é Marcelo, né? Vou colocar aqui o Marcelo, Érica e Ricardo. Tudo bem, senhores? E aí agora sim eu vou fazer a leitura, refazer a leitura e vou colocando as informações embaixo, tá bom? Continuando lá, ó. Ricardo é 10 anos mais velho que Érica. Então, nesse momento eu ainda não sei a idade da Érica, então eu vou colocar X. Mas ele falou que o Ricardo é 10 anos mais velho, ou seja, tem a mesma idade que a Érica, mais 10 anos. Tudo bem? Por enquanto é essa a informação que eu tenho. Continuando a leitura. Mais velho que Érica, que por sua vez é 10 anos mais velha que Marcelo. Então, peraí, a Érica, ela é 10 anos mais velha que o Marcelo. Então, ó, como ela falou isso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar só esse cara aqui, vou colocar o mais 10 aqui, e aqui eu vou alterar. Em vez de ser 10, eu vou colocar 20, ó. Agora eu vou fazer novamente a leitura. Percebe que é importante colocar essas iniciais? Senão só na leitura você se perde e não consegue nem resolver, tá bom? Mas vamos refazer a leitura e ver se vai bater as informações que eu pus ali, ó. Marcelo, Érica e Ricardo são irmãos. Ricardo é 10 anos mais velho que Érica. Então, ó, percebe que eu não sei a idade dela. Vamos imaginar que ela tenha 10 anos? 10 mais 10 dá 20, beleza? Só que 10 mais 20 dá 30. Concorda que um tem 10 anos a mais que o outro? Então aqui tá batendo. Continuando. Que por sua vez é 10 anos mais velho que Marcelo. Mesma coisa, ó. Se o Marcelo tiver 10, ela vai ter 10 mais 10, ou seja, ela vai ter 20. Realmente ela tem 10 anos a mais do que o Marcelo. Percebeu que bateu em todas? Por isso que é fundamental colocar as iniciais lá no fundo. Pega esse bizu aí, tá? Continuando a leitura. O pai dos 3 deixou uma herança de 540 mil reais. Beleza, daqui a pouco eu uso esse dinheiro aí. A ser dividido de maneira proporcional à idade de cada um. Então tem que ter uma atençãozinha aqui, tá? Ó. A gente aprendeu na escola que divisão é sempre igual. E aí quando você cresce, você percebe que não, isso não é verdade, tá? Existe uma divisão proporcional. O que significa isso? Vamos imaginar que eu tenha 40 anos, você tem 30 e uma outra pessoa tem 10. Beleza. Quando ele fala que a divisão é proporcional às idades, eu que sou mais velho vou receber mais. Você que é mais velho do que o outro também vai receber mais do que ele. Tudo bem? Então vai ficar sempre assim. Vamos imaginar que seja 50 reais. Eu recebo 30, você recebe 15 e o outro vai receber 5. Basicamente é isso, tudo bem? Vai ser sempre valores diferentes, não é divisão exata, beleza? Essa é a ideia. Vamos continuar lá. Cadê? Se na ocasião da divisão, a soma das idades dos 3 era de 180 anos,
assinale a alternativa que apresenta o valor da herança que Ricardo receberá. Então, ó, vou colocar aqui, ó, a incógnita está aqui, tudo bem? No Ricardo. E aí, a idade dos três é de 180 anos. Então, eu vou colocar aqui, ó, igual a 180 anos. Por quê? Porque eu estou somando a idade dos três. Quando eu pegar qual é o nome dessa mulher aqui? É Marcelo, Érica e Ricardo. Na hora que eu somar a idade dos três, tem que me dar os 180 anos. Agora é só resolver a equação. Então, ó, você vai perceber que ao longo dessas 8 questões que eu vou corrigir nesse momento aqui, foram questões que foram não difíceis, mas porém você tinha que ter muitos conceitos. Por quê? Ó? Primeiro tem que ter essa ideia de equação para eu chegar na idade aqui e só depois eu fazer uma divisão proporcional. Então eu tenho que saber fazer uma equação e tenho que saber fazer uma divisão proporcional, senão eu não conseguiria resolver esse tipo de questão aqui, tá bom? Mas vamos lá, 1x com x, 2x, mais esse, 3x. 10 mais 20 vai dar 30. Tá aqui, ó, 30 igual a 180. Vou mandar o 30 para lá, então vai ficar 3x igual a 180 menos o 30, né? Mudou de lado, era mais, vai para lá menos. 3x é igual a 180 menos esse, vai dar 150. Aqui está multiplicando, vai para o outro lado dividindo, vai ficar 150 dividido para 3. E 150 dividido para 3, eu chego que a idade aqui é de 50 anos. O que eu descobri com isso? Ó, eu descobri que o Marcelo tem 50 anos, então eu vou colocar aqui, ó, o Marcelo tem 50 anos. Brasil. A Érica, ela tem 50 anos, mais o 10, então ela tem 60 anos. Brasil. E o Ricardo vai ter os mesmos 50 anos, mais os 20, então vai ter 70 anos. Tudo bem? Descobri a idade de todos, porém ele não perguntou a idade, ele quer saber qual é o valor em dinheiro proporcional ao Ricardo. E aí, ó, se você quiser tirar a prova real, ó, soma esse com esse, 110, mais esse, 180, realmente bateu com a informação que o problema me deu, então tá certinho, tudo bem? Vou apagar aqui, ó, e aí nós vamos agora sim fazer a divisão proporcional. Como é que eu faço uma divisão proporcional? Você vai ver que é bem fácil, ó. Você vai colocar o M, o E e o R. Quem são esses nomes? Marcelo, Érica e Ricardo. O Marcelo, 50 anos, você vai pôr 50 aqui embaixo. A Érica, 60 anos, está aqui embaixo. E o Ricardo, 70 anos, está aqui embaixo. Eu vou somar tudo isso e vou colocar aquele valor, foi de 540 mil reais. Você vai pôr 540 mil reais aqui, ó. 540 mil reais. E você vai dividir para a soma desses valores, ó. Quando eu somar isso aqui, lembra que dá 180? Então você coloca o 180 aqui, ó. Corta 0 com 0 e agora eu vou fazer aquela divisão lá, tá bom? Agora eu vou apagar essa informação, porque o nosso espaço está curto. E vamos lá, ficou 54 mil? Então tá aqui, ó, 54 mil dividido para 18, não é isso? Vamos lá. Juntando aqui, 3 vezes eu acho, né? 3 vezes o 18 vai dar 30, 54, ó, que glória. Fácil demais, aqui zerou. E aí eu vou baixar esse 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ou seja, esse número que eu descobri, ele é a minha proporcional. O que significa isso? Ó, essa proporcional eu vou multiplicar pelo valor de cada um. Só que nesse caso eu não preciso fazer isso, por quê? Porque ele quer saber só o do Ricardo. Então basta eu multiplicar só pelo do Ricardo. Ó, 3 vezes o 7 dá 21. E eu tenho 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. 210 mil reais é o valor que o Ricardo vai receber aí de proporcionalidade. Beleza, senhores? Se você quiser tirar a prova real, faça vezes esse, depois faça vezes esse, some os 3 valores. Tem que te dar os 540 mil reais. Não vou fazer para a gente não perder muito tempo nessa aula. Beleza? Mas basicamente é isso que você vai resolver caso venha cair na sua prova uma questão de divisão proporcional, tudo bem? Já aconteceu em provas anteriores, tem até gravações aqui no canal. Por isso que é importante você se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma aula, porque sempre eu trago correções de provas anteriores. Combinado? Então a alternativa que tem esse valor aí é a nossa alternativa. Espera aí que abriu uma aba aqui no computador. E ela não quer ir embora. Agora foi. Então a alternativa que tem os 210 mil reais é a alternativa C de show. Tranquilo? Bora para a nossa próxima questão. Bora lá. Põe aí, produção. Alternativa, questão 12, fala o seguinte, ó. Um terreno em formato retangular possui a sua largura igual a metade do comprimento. Então, pera aí, ó. Ele não colocou desenho, então você vai colocar
E aí pensa o seguinte, ele falou que a largura é a metade do comprimento. Vamos pensar que o comprimento seja 20 metros? E aí a largura, a metade vai ser 10 metros? Fica melhor a gente trabalhar com números exatos, né? Você poderia trabalhar com 1 e 2? Poderia. Com 2 e 4? Poderia, sem novidade nenhuma, mas aqui eu acho que vai ser mais fácil para a gente fazer o cálculo aí de porcentagem, tá? Então vamos lá. Se as medidas da largura e do comprimento fossem aumentadas em 20% cada, ou seja, cada lado ali em 20%, assinale a alternativa que apresenta em quanto seria aumentada a área original do terreno. Então, ó, perceba o seguinte, como eu falei, eu tenho que saber a ideia de geometria, né, de área, depois eu tenho que saber a ideia de porcentagem. Percebe que cada questão eu tenho que saber muitos conceitos de matemática, senão eu não consigo desenrolar uma prova dessa, que não foi tão difícil, mas se você tiver dificuldade, por exemplo, em geometria, já não conseguiria resolver esse tipo de questão aqui, tudo bem? Então vamos lá. Então pensa aqui comigo. Vamos pensar a ideia de porcentagem primeiro. Para aumentar 10%, senhores, vamos pensar em 10 reais? 10% de 10 reais é R$1, tudo bem? Só que ele não quer 10, ele quer que aumente 20. Concorda? Então vai ser R$2? Então, ó, eu vou redesenhar aqui o retângulo. Se aumentar 20% aqui, ele vai para 12. Tudo bem? Porque ele vai aumentar, vamos pensar em dinheiro, vai aumentar R$2? Beleza. Aqui é a mesma coisa. 10% de R$20 dá R$2, beleza? Só que não é 10%, são 20, então eu pego mais R$2. Então se eu pegar 2 mais 2 dá 4, ou seja, de 20 ele vai aumentar para 24. Então 24 metros. Basicamente era isso. Você percebe que eu nem fiz a regra de 3, mas se você quiser fazer, faça, tá? Ó, 10 é 100% e 20% é quanto? Pode fazer assim, você vai fazer, você vai chegar nesse mesmo 12. Depois aqui, ó, 20 é 100% e 20% é quanto? Você vai chegar nos mesmos 24 que eu cheguei ali, tudo bem? Mas eu prefiro fazer o cálculo mental, que é importantíssimo você praticar o cálculo mental, porque às vezes na sua prova não tem nem espaço para ficar fazendo muito cálculo. E aí algumas vezes o cálculo mental vai te ajudar bastante, tá bom? Agora sim, agora eu vou comparar as duas áreas. E aí, ó, para que você entenda, a área de um retângulo é base vezes a altura, tá? Então vamos pegar aqui, ó, a base é 20 vezes a altura, que é 10. E aí, ó, 2 vezes 1 é 2, 2 zeros. Então a área desse primeiro retângulo é isso aqui, 200 metros quadrados, Brasil. Vamos achar a área do outro, que é a mesma coisa, ó, base vezes a altura, ó. A base é 24 vezes a altura, que é 12. Então vamos lá, ó. Deixa eu fazer aqui, para a gente entender quanto que é 12 vezes o 24. Ó, 2 vezes 24 dá 48, sinal de mais. 1 vezes 24 é 24. Somando aqui vai ser, vamos colocar aqui, ó, 8. 4 mais 4 dá 8, e aqui 2, 288. Então a área disso aqui, 288 metros quadrados. Brasil. E aí, eu vou pedir para a produção colocar nesse momento a questão aí. Você vai perceber que o primeiro tinha 200 metros quadrados e o segundo tem 288. E aí a alternativa D de jeans tem 88%. Cuidado, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Aqui é metros e aqui é metros. Então, ó, daqui para cá aumentou 88 metros. Mas ele não quer saber quanto que aumentou em metros, ele quer saber em porcentagem. E essa alternativa D tá aí para te induzir ao erro. Tem que ter muita atenção com essas bancas. Eu adoro esse tipo de banca que coloca essas alternativas aí, que se o cara não pensar um pouquinho, ele vai ser induzido ao erro, tá bom? Então a alternativa D já tá fora, mas cuidado, muitos foram nela, tá? Como é que você vai fazer isso aí, ó? Agora uma regra de 3. Pensa aqui comigo, ó. O primeiro terreno, ele era 100%, beleza? E ele tinha 200 metros. E esse que tem 288, representa quantos por cento? É isso que eu vou fazer agora, tá bom? Fazendo cruzado, 200 vezes o x, 200x. E 288 vezes aquele número, 288 é crescido dos 2 zeros do 100, beleza? Tá multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então vai ficar esse número gigante lá, dividido para 200. Corta 0 com 0, sobrou 288 dividido para 2, que fica fácil, dá 144. Aí você pensa aqui comigo, se o 200 metros era 100%, como ele aumentou para 144, logo ele aumentou 44%. Então a alternativa que tem o 44% é a alternativa B de bravo. Muita atenção nas questões, senhores. As bancas adoram as pegadinhas. Tem que praticar, fazer vários exercícios, sair da zona de conforto. Chega de ficar só estudando legislação, só língua portuguesa. O pessoal tem ficado fora das provas por ter deixado matemática de lado. Espero que não seja mais o seu caso. Venha estudar matemática aqui no
matemática caveira, que nós vamos te ajudar do início ao fim. Combinado? Então, bora para a próxima questão aí. Bora lá, senhores, dando continuidade. Não esquece do like, fortalece aí, viu? Eu tenho percebido que, assim, ó, as nossas aulas dão um boom com muitas visualizações, mas poucos likes, senhores. Não custa nada. Dá um like, fortalece aí, tudo bem? Espero muito, de coração, que você arrebente nessa prova de Santana de Parnaíba, que você consiga ir para a próxima fase. Mas, se caso acontecer você tomar pau lá, ter dificuldades, enfim, tem redação, tem tudo lá, teve dificuldade, me chama no Instagram, me chama aqui no WhatsApp, no YouTube, no WhatsApp, no Sinal de Fumaça, que eu posso te oferecer o meu curso completo, português, matemática, legislação, informática, para todas essas GCMs que estão abertas. Eu tenho certeza que você não vai fazer só Santana de Parnaíba, você vai fazer vários concursos. Então, o meu curso é muito barato, muito acessível, e eu tenho certeza, o suporte que a gente vai te dar, você já vai arrebentar nas próximas provas. Combinado? Tamo junto? Bora para a nossa próxima questão, questão 13. Mariano quer comprar uma caixa d'água em formato cilíndrico, que tenha 0,5 metro de altura e 3 metros de diâmetro. Então, calma aí. Já que ela falou de um cilindro, esse é o pior desenho. Eu nunca consigo desenhar um cilindro, tá? Mas pense que isso aqui, ó, pensa lá quem é mais antigo aí para fazer Santana de Parnaíba, numa lata de óleo. Lembra aquelas latas de óleo que era de ferro antigamente? A gente usava para soltar pipa? Pensa nisso, isso é um cilindro. E aí, quando ele falou em diâmetro, o diâmetro é isso aqui, ó. Pensa lá no campo de futebol, no centro do campo de futebol. Nós temos uma bola lá no meio, né? Uma circunferência. E tem a linha do meio passando aqui, beleza. Isso aqui é diâmetro, porém, a fórmula do volume é essa daqui, ó. Pi r ao quadrado vezes a altura. E aí eu pergunto para você, tem a letra D em algum momento? Não tem. E essa é a grande pegadinha que todas as bancas colocam quando se fala de cilindro. Ela coloca diâmetro, mas na fórmula não tem diâmetro. Por quê? Porque diâmetro é daqui até aqui. E aí você vai ver que tem raio. O que é raio? Raio, senhores, é só esse pedaço. Pensa aí no raio da bicicleta. O raio da bicicleta, beleza? Então, o raio é a metade do diâmetro. Então, como ela falou aí que era 3 metros, né, de diâmetro, você vai usar a metade. 3 metros é tudo isso aqui. E você quer só a metade, então você quer só 1,5 metros. Esse é o grande bizu aí quando se trata de volume, tá? Do cilindro, claro. Então, só retomar lá, ó. Mariano quer comprar uma caixa d'água em formato de cilíndrico que tenha 0,5 metro de altura. Então, ó, ele vai perguntar isso aqui. O π vai ser 3,14 vezes o raio que eu já falei, que é 1,5 metros, e é ao quadrado, vezes a altura, que ele falou que era de 0,5 metro. 0,5 metro, você sabe que é 0,5, né? 0,5 é 0,5 metro, beleza? Pronto, tá resolvido. Se você souber a fórmula, souber esse bizu, que nunca será diâmetro, e a maioria das bancas coloca diâmetro, tá? Você vai sempre usar a metade de um diâmetro, tá ali, só resolver. Bora lá, ó. Volume vai ser igual a 3,14. Quando ele não falar nada, aqui ele ainda falou, né? Considere o π igual a 3,14, mas quando ele não falar nada, vai ser 3,14, beleza? Vezes. Aqui lá ao quadrado, ó, esquece a vírgula, faz 15 vezes 15, ó. 5 vezes o 5 vai dar 25, sobe o 2, 5 vezes esse dá 5, mais aquele dá 7, sinal de mais, 1 vezes 15 é 15, somando vai ser 5, 7 mais esse dá 12, sobe 1, e aqui 2. Ó, tinha vírgula, né? Uma casa e uma casa, então eu pulo duas casas, ó. Uma, duas, 2,25. Então eu vou colocar aqui, ó, 2,25 vezes aquele 0,5 lá, tudo bem? E agora é só fazer essas multiplicações aí. Vai dar um trabalhozinho, mas bora fazer lá, tá? Ó. Então, vamos fazer só esse primeiro aqui, ó. 3,14 vezes o 225. Vou fazer essa multiplicação, por enquanto esquece as vírgulas e no final eu acrescento, tá? Ó. 5 vezes esse dá 20, sobe o 2. 5 vezes esse dá 5, mais o 2 dá 7. 5 vezes esse dá 15, sinal de mais. 2 vezes o 4 dá 8, 2 vezes 1 dá 2 e 2 vezes 3 dá 6. Sinal de mais. Esse 2 vezes isso aqui tem que dar o mesmo número, não vou nem fazer, né? Vai que não dá, né? Então, somando vai ser 0. 7 mais 8 dá 15. Aqui é um sinal de mais, tá? 7 mais 8 dá 15, sobe 1. 1 mais esse dá 6, mais 2 dá
8 mais 8 dá 16, sobe 1. 2 mais esse dá 8, mais 2 dá 10, sobe 1. E aqui dá 7. Agora, lembrando que a vírgula era aqui e aqui. Então, são duas casas daqui mais duas daqui. Ou seja, 4 casas, ó. 1, 2, 3, 4. Beleza. E aí vai ficar esse número, que eu vou pôr ele aqui em cima, ó, 7,0650. E aí eu vou fazer vezes o 0,5, tá bom? Vezes o 0,5. Bora lá? E apagar aqui, ó. Geralmente eu não faço esse tipo de cálculo, senhores, porque perde bastante tempo. Mas, como a maioria, né, dos candidatos que vão fazer essa prova para Santana de Parnaíba, e todas as outras, né, Sorocaba, enfim, são pessoas acima dos 35 anos, então às vezes está 10, 15, 20 anos fora da escola, então por isso que eu estou resolvendo para auxiliar os seus estudos aí, se for o seu caso de estar muito tempo fora da escola, tá bom? Mas bora lá, ó. 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 5 dá 25, sobe o 2, 5 vezes esse dá 30, mais 2 dá 32, sobe o 3, 5 vezes 0 é 0, mais o 3 dá 3, 5 vezes esse dá 35, sinal de mais, e 0 vezes todo mundo vai ser, ó, 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, não muda nada. Vai ser 0, 5, 2, 3, 5 e 3. Ó, 4 casas mais uma, são 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o volume aí, ó, 3,53250, beleza? E aí, a alternativa que tem o 3,53 é a alternativa C de show, beleza? E aí ele usou lá em cima, você vai perceber, aproximadamente. Então, é um número bem aproximado, nem sempre vai ser um número exato aí quando tem essa palavra aproximada ou aproximadamente, beleza? Então, a alternativa C de show é a correta aí. Difícil? Não, bastava saber a fórmula. Sobre a fórmula, sobre o bizu do diâmetro, você consegue resolver. Claro, é chatinha por causa das vírgulas, é bem chatinha. Você vai perder aí uns 8 minutos no mínimo para resolver esse tipo de questão. Mas dá para resolver. Anota essa fórmula no seu caderno, porque as bancas adoram. Tudo bem? Bora corrigir mais uma, bora lá. Questão 14, põe aí, produção. Para esvaziar uma piscina cheia, 5 ralos iguais levam 3 horas. Então, ó, ralos são 5. E a quantidade de horas? Geralmente isso aí é um regra de 3, né? Levam 3 horas. Continuando. Mantendo a mesma proporção, assinale a alternativa que apresenta quantas horas? 6 ralos. Quantas horas? 6 ralos iguais levariam para esvaziar a mesma piscina. Regra de 3, né? Onde a seta sempre indica o maior. Esse cara é maior que esse. Se eu tenho mais ralos, eu levo menos tempo. E a seta indica o maior. Ou seja, vai ser menos do que 3 horas. E se você olhar nas alternativas, todas têm menos do que 3 horas. Então, só de saber que a seta indica o maior, tá fácil. Se cada uma está para um lado, você multiplica em linha. 6 vezes o x dá 6x. E 5 vezes aquele dá 15. Tá multiplicando, vai para o outro lado dividindo. 15 dividido para 6 vai dar quanto? Bora fazer? 15 dividido para 6 vai ser 2 vezes. 2 vezes esse dá 12. Sobra 3. 3 não dá para dividir. Vírgula lá e um zero aqui. E aqui 5 vezes. 5 vezes esse vai ser 30. E aqui vai zerar. Então, eu vou ter 2 horas. Cuidado, as bancas adoram isso aqui. Essa não colocou pegadinha, mas se fosse a Vunesp, pode ter certeza que teria lá 2 horas e 50 minutos. Estaria errado. Isso aqui, ó, é 2 horas e meia. Então, tem que ter muita atenção, porque algumas bancas colocam esse tipo de pegadinha aqui. Infelizmente, a banca não pôs. Eu gosto quando põe, mas ela não colocou. Pense em dinheiro, não seria R$ 2,50? E 50 centavos não é a metade de R$1? Então é 2 horas e meia, senhores, não é 2 horas e 50. Muita atenção nisso, porque vai que justo na sua prova, a mesma banca pode colocar essa pegadinha, tá? Então a alternativa que tem 2 horas e meia, a alternativa B de bravo. Regra de 3, tranquilinho de ser resolvida, beleza? Vai ter mais um ainda nessa prova. Bora corrigir a próxima, bora lá. Põe aí, produção, exercício 15, fala o seguinte, tá acabando, senhores. Em um treino de corrida de motos, o motociclista A fez cada volta em 2 minutos e 40 segundos e o motociclista B fez cada volta em 3 minutos. Partindo do início juntos e considerando que ambos levarão o mesmo tempo do treino para fazer cada volta, assinale a alternativa que apresenta após quantos minutos do início da corrida eles completarão uma volta juntos. E aí, ó. Isso aqui é regra de 3. Regra de 3, meu Deus, é MMC. Só que aí, ó, perceba que ele me deu 2 minutos e 40. São 2 unidades de medida, né? Minutos e segundos. Eu não posso trabalhar nunca com 2 unidades de medida. O que eu faço?
sempre vou transformar na unidade de medida menor, que nesse caso são segundos. Então pensa aqui comigo, 2 minutos vai dar 120 segundos, beleza? Cada minuto tem 60, 120. Mais esse 40 vai ser 160 segundos, beleza? Vou colocar aqui, ó, segundos. E o outro foram 3 minutos, mesma coisa. 60 mais 60, 120, mais 60, 180. Então, ó, 180 segundos. E aí, como é um MMC, eu vou fazer a fatoração por 2. 160 por 2 vai dar 80, 180 por 2 dá 90, continuo por 2. 80 para 2 dá 40, 90 para 2 dá 45, por 2. 40 por 2 dá 20, o 45 não dá. Por 2, 20 para 2 dá 10, o 45 não dá. 10 para 2 dá 5, o 45 não dá. Por 3, o 5 não dá. 45 para 3 dá 15, por 3, o 5 não dá. E 15 para 3 vai dar 5. E aí, para finalizar, por 5, aqui vai ser 1, e aqui 1. E aí, finaliza. E agora, só fazer as multiplicações, ó. 5 vezes esse dá 15, vezes o 3 dá 45. O dobro, 90. O dobro, 180. O dobro, 360. O dobro, 720. Vezes o 2, 1440. Beleza? Ou seja, como eu estava trabalhando com segundos, 1440 segundos, mas aí você vai perceber que as alternativas estão em minutos. O que eu tenho que fazer? Pegar esse cara aqui e dividir para 60 segundos, que aí eu vou ter a quantidade de minutos, tudo bem? Ó? Juntando aqui vai ser 2 vezes o 6 dá 12, aqui vai sobrar 2, baixa esse 4, e aqui vai ser 4 vezes. 4 vezes o 6 vai dar o próprio 24, e aqui vai zerar. Brasil. Então, ou seja, 24 minutos. E aí a alternativa que tem o 24 minutos, alternativa C, várias alternativas C aí, né? Alternativa C de salsicha. Beleza, senhores? Então, para que você consiga entender o porquê que eu sei que é um MMC, porque ele fala assim, ó, existe um fenômeno lá. Por exemplo, esse cara corre de 2 minutos e 40 em 2 minutos e 40, o outro corre de 3 em 3. Só que ele fala, ó, para os dois passarem juntos, quando que volta a acontecer? Vai ser MMC. E é isso que ele fala aí nessa questão, beleza? Então, por isso que eu resolvi por mínimo múltiplo comum. Tranquilo? Bora para nossa próxima questão. Bora lá. Põe aí, produção, questão 16, fala o seguinte: assinale a alternativa que apresenta qual deve ser a taxa mensal de juros simples. Se ele falou juros, então você já sabe, ó, J igual a CIT. Você coloca primeiro assim em pé e depois você vai fazer deitado. Por quê? Você vai perceber agora o porquê da importância de fazer das duas maneiras, tá bom? Então vamos recapitular. Assinale a alternativa que apresenta qual deve ser a taxa mensal, ou seja, qual deve ser a taxa, eu não sei. Para que um capital de 27 mil, aqui ó, 27 mil reais, beleza? Gere em 2 anos, peraí ó, ele falou a taxa mensal. Mensal é ao mês, mas aí ele fala 2 anos, olha a pegadinha. Você não vai colocar o tempo, o número 2, você vai pôr 24 meses. A taxa tem que concordar com o tempo sempre. Se a taxa está ao mês, o tempo tem que estar em meses, senhores. Eu jamais posso colocar em anos ou em outra unidade de medida. Tem que estar na mesma unidade de medida. Esse é o grande segredo dos juros, tá bom? E aí, continuando, um montante de 32.184. Tem montante aqui? Tem a letra M de montante? Não tem, por isso que eu falo, tem que colocar em pé para que você consiga abstrair as informações que ele te dá e aí só depois eu jogar na fórmula. Senão você vai jogar os números que ele te dá na fórmula e vai dar erro. Você nem vai achar nem alternativa nenhuma, tá bom? Te garanto. Então, ó, ele falou que o montante é 32.184. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o capital que foi aplicado, 27 mil. E aí quando eu tirar esse capital que foi aplicado, eu chego em quem? Aos juros que me rendeu. Beleza, senhores? Olha o grande visual aí, ó. Vai ser 4, 8 e 1. 2 não dá, pega emprestado. 12 menos esse dá 5 e 2 menos 2 dá 0. Ou seja, o capital que estava escondido aí, ó, R$ 5.184. Pegou o bizu? Juros não é difícil, porém tem que seguir as grandes sacadas que eu vou passando para você aqui. Eu já corrigi dezenas de questões de juros simples aqui no canal, tá bom? Muito cobrado nas bancas aí. Então bora lá, ó. Agora é só substituir, ó. O J eu tenho 5.184. O C, capital, eu tenho 27 mil. O I, eu tenho? Não, não tenho. Então, ó,
E não esqueça que é dividido para 100, porque a taxa é em porcentagem, beleza? Então divide para 100. Vezes o tempo 24 meses, beleza? Feito isso, senhores, ó, eu posso e devo cortar esses dois zeros com esses dois zeros e vai ficar 270 vezes o 24. Vamos fazer aqui, ó, 24 vezes o 270, ó. 4 vezes 0 é 0, 4 vezes o 7 dá 28, sobe o 2, 4 vezes esse dá 8, mais o 2 dá 10, sinal de mais. 2 vezes o 0 é 0, e 2 vezes 7 dá 14, sobe 1. 2 vezes 2 dá 4, mais 1 dá 5. Somando vai ser 0, 8, 4 e 6. Ou seja, aqui vai ficar assim, ó, 5.184 igual a 6.480 vezes o I, beleza? 6.480, beleza, certinho. Feito isso, olha só a importância de saber uma equação do primeiro grau. Eu bato muito aqui na tecla do canal, porque a base, senhores, sempre será, na matemática, equação do primeiro grau, tá bom? Então aqui ó, vai ficar 5.184 dividido para 6.480. Aí você fala, não, professor, você fez errado. O menor dividido para o maior é sim. Por isso que você tem que saber a regra. Se esse cara que está multiplicando, ele que vem dividindo, ele que vem para baixo. Não o contrário, tudo bem? Então tem que ter essas regras na mente, senão você acaba fazendo o que eu acabei de falar. Querer dividir o maior para o menor. E nem sempre será, tá bom? Então, ó, vamos fazer essa divisão aí, ó, cabulosa. Vai ser bem chatinho de fazer, tá? Ó, esse número dividido para 6.480. Então, pensa aqui comigo. Se eu juntar todo mundo, eu não consigo dividir para 6.000, né? Eu tenho 5.000. Eu vou dividir para 6.000 pessoas? Não consigo. Então é 0, e acrescento um 0 aqui. Aí, provavelmente vai ser 8 aqui, ó. 8 vezes 0 é 0. 8 vezes o 8 dá 64, sobe o 6. 8 vezes esse dá 32, mais esse dá 38, sobe o 3. 8 vezes esse dá 48, mais o 3 dá 51. E aqui vai zerar. Beleza. Então eu cheguei que a minha taxa é 0,8%. Deixa eu dar uma olhada aí, produção. E aí a banca foi bem maldosa também nessa questão. Na alternativa B ela colocou 8% e na alternativa D de jeans, que é a correta, 0,8%. E aí você fala, poxa, um zero não muda nada. Pode mudar a sua classificação no concurso. Às vezes você nem passa por causa de uma pequena diferença dessa, de não saber o que é 8 e o que é 0,8. Tudo bem? Então, realmente, a alternativa D de Jennifer é a correta e não a B. Beleza, senhores? Bora para mais uma questão aí. Faltam só mais duas. Bora lá. Põe aí, produção, questão 17. Fala o seguinte, ó, essa era bem chatinha, né? Ó. A razão entre as idades de Maria e Carlos é de 8 sétimos. Então, vamos lá, ó. Marina ou Maria? Maria. Maria e Carlos é igual a 8 sobre 7. Beleza. A razão entre as idades de Sabrina e Eliseu. Sabrina e Eliseu. Qual que é? 3/4. Brasil. E a razão entre as idades de Eliseu e Maria. Vou até mudar a cor ali, ó. Eliseu e Maria. Qual que é? 1/2. 1/2. Tranquilo. Sabendo que Carlos possui 56 anos. Aqui que tá o bizu, ó. O Carlos tem 56 anos. Brasil. Questão bem diferente, assim, do que eu costumo ver sobre razão. Mas ela não era tão difícil, mas bem diferente, tá? Mas continuando. Assinar a alternativa que apresenta a idade de Sabrina. Cadê a Sabrina? Sabrina tá aqui, ó. Eu preciso saber essa idade, a da Sabrina. E aí, como é que eu vou fazer isso? Ó, vamos pegar um por um. O Carlos é esse cara aqui, certo? E ele tem essa proporcional de 7. Para que eu chegue no 56, concorda que eu tenho que fazer 7 vezes 8? Porque 7 vezes o 8 me dá 56. E já que é uma proporcionalidade, se eu multipliquei esse cara por 8 embaixo para dar os 56 anos, eu tenho que fazer a mesma multiplicação em cima. Eu tenho que multiplicar por 8 em cima para que eu chegue numa proporcionalidade lá da Maria. E aí, 8 vezes 8, eu vou ter que a Maria... 8 vezes 8, 64 anos. Mas não era da Maria que ele perguntava, tudo bem? Mas isso vai me ajudar lá no final. Por quê? Porque eu sei aqui, ó, que a Maria tem 64 anos. Beleza? E aí, pensa aqui comigo. Quantas vezes eu tenho que multiplicar o 2 para que eu chegue nos 64 anos da Maria? Você vai me falar, tem que ser por 32 anos.
2 vezes o 32 anos, eu chego nos 64 anos da Maria. Beleza. E aí entra na mesma ideia. Se embaixo eu multipliquei por 32, em cima também tem que ser a mesma proporcional. Então, em cima tem que ser por 32. Ou seja, esse E, que eu nem sei quem é esse E aí, Eliseu, ou seja, o Eliseu, ele tem 32 anos. Acabei de descobrir a idade do Eliseu, mas ainda não é isso que ele pergunta. Mas isso vai me ajudar aqui agora, ó, porque eu já sei a idade do Eliseu. Ele tem 32 anos. E aí eu te pergunto, se tem o 4, por quanto ele multiplicou para chegar no 32? Você vai falar, professor, ele teve que multiplicar por 8, porque 4 vezes o 8 dá 32. E aí o mesmo raciocínio. Se embaixo ele multiplicou por 8, obrigatoriamente em cima ele também tem que multiplicar por 8. E aí 3 vezes o 8, eu vou ter que a Sabrina tem 24 anos. E agora sim eu consegui responder o que ele me perguntou, porque ele queria saber da Sabrina. 24 anos é a alternativa C. De novo a alternativa C. Só que agora de salsicha. Beleza, senhores? Como eu falei, é uma questão bem chatinha mesmo. Eu acredito que até mesmo uma das mais difíceis aí dessa banca. Eu explicando agora, acredito que ficou um pouco mais tranquilo, mas como ela fugiu à regra de razão, que geralmente não é assim que a gente resolve uma questão de razão, só que essa, pelo menos, foi a maneira mais clara que eu consegui passar para os senhores aí, tudo bem? Bora para a nossa última questão. Bora lá. Senhores, se você chegou até aqui, o final da aula, olha aí, você não deu like ainda, fortalece, comenta, sempre, senhores, ó, combinar aqui com os senhores, sempre que surgir uma prova nova, você queira me mandar a prova, falar, professor, eu fiz a prova da Banca RBO, da SH Dias, da VUNESP, e queira me mandar, sem novidades, me chama lá no Instagram, me manda ela no inbox, eu te passo o WhatsApp, a gente bate um papo, você me manda, porque é um prazer poder corrigir as provas anteriores aqui para os senhores, até mesmo como revisão aí para as próximas provas. Então, sempre que possível, me manda as provas, independente do estado do Brasil que você esteja, me manda as provas, que será um prazer corrigir para os senhores aqui, tudo bem? Bora lá, questão 18. Já agradeço aí os 2 guerreiros que me mandaram essas provas aí que aconteceram lá em Ferraz de Vasconcelos. Inclusive, vou deixar essa prova, que eu estou corrigindo agora, aqui na descrição do vídeo. Tem muitas questões de CTB, por exemplo, de informática. É importante que você resolva para uma próxima prova, porque tem sido muito cobrado esses temas, né? Informática, acho que tem umas 3 ou 4 provas que vão ser cobradas. Salto, por exemplo, são 10 questões de informática. E CTB acaba caindo em todas as provas também, tá bom? Então resolva elas até para que você pratique aí. Vou deixar na descrição, combinado? Não esquece do like, fortalece. 18, fala o seguinte. Para construir uma casa de 160 metros quadrados, 8 pedreiros. Falou pedreiros, é regra de 3, tá? Então vamos lá. Ó. Metros quadrados são 160. Pedreiros são 8. Beleza? Trabalhando 6 horas por dia. Então, horas, 6. Continuando. Por dia levam 40 dias. Eita, essa é composta. 40 dias. Que delícia, hein? Eu gosto dessas. Considerando que a mesma proporção seja mantida, assinale a alternativa que apresenta quantos dias? 12 pedreiros. Cadê pedreiros? Está aqui. 12 pedreiros levariam para construir uma casa de 200 metros quadrados. Está aqui. Trabalhando 8 horas por dia. E aí, ó, qual que é o bizu de uma regra de 3, seja simples ou composta? Você lembra que a gente fez uma simples no início da nossa aula e agora uma composta. É você colocar essas informações. Por quê? Como ele me dá muita informação, para, por exemplo, eu não pegar esse 8 e colocar aqui embaixo desse outro 8. Né? Pegar o 200 e colocar aqui. Colocar o X aqui. Então, para que eu não tenha esses erros, eu coloco as iniciais em cima. E, ó, é incrível. Eu falo isso no meu curso presencial. Fala esses bizu para os alunos e quando eu vou circular na sala, os malditos não colocam essas informações. Tem que colocar essas informações, senhores, senão você se perde. Como eu falei, você pega esse 8 e põe aqui, põe o 200 aqui, e aí vira uma salada de fruta, você não vai conseguir resolver, tá bom? Pega o bizu aí. E aí, feito isso, a seta sempre vai indicar o maior. Então, ó, tá sempre indicando o maior. Curiosamente, todas foram para baixo, tá? Ó, mas é porque o 200 é maior do que esse, o 12 é maior que esse, o 8 é maior que esse, tá bom? Então a seta sempre indica o maior. Feito isso, numa regra de 3 composta, só vai mudar um detalhe. Eu vou fazer as perguntas sempre em relação ao cara do X, independente se ele é o último, se ele é esse, se o X estivesse aqui ou no primeiro, não importa. A pergunta sempre vai ser em relação à coluna do X. Então, ó, esquece essas duas, finge que elas não existem. Vamos pensar só na primeira e na última. Pensa aqui comigo. 160 metros quadrados, eu levei 40 dias para fazer uma casa maior.
eu preciso de mais dias ou de menos? Você vai me dizer, mais dias, professor. Então a seta vai para baixo, porque é mais do que 40 dias. Então, estão iguais? Essa com essa tá igual. Então você deixa como tá, não vai alterar nada. Brasil, conseguiu pegar? Agora, esquece essa e esquece essa. Vamos só com pedreiros e os dias. Beleza, vamos lá. 8 pessoas, levou 40 dias. Se eu tenho mais homens trabalhando, eu levo mais dias ou menos? Você vai falar, poxa, se você tem mais operários, mais pedreiros, você leva menos dias. Então a seta vai para cima. Se é menos do que 40 dias, e a seta sempre indica o maior, então por isso que a seta está para cima. E aí as duas estão diferentes, ou seja, eu tenho que inverter, tudo bem? Porque é uma grandeza inversamente proporcional. Brasil. Agora vamos comparar os dois últimos. Pensa aqui comigo. Trabalhando 6 horas, eu levei 40 dias, mas agora esse mês eu vou trabalhar 2 horas a mais. Eu vou trabalhar 8 horas por dia. O serviço é o mesmo, só que eu estou trabalhando mais horas por dia, então eu vou levar menos tempo. Concorda comigo? Se eu vou levar menos tempo, então a seta é para cima, porque é menos do que isso. E aí você vai comparar, as duas estão uma para cada lado, você também vai inverter esse cara aqui. É muito importante fazer essa análise, porque assim, regra de 6 composta ela é um pouquinho mais difícil, porque são várias colunas. Mas aí, pratica bastante as regras de 3 simples, principalmente essa ideia de setas, que aí você vai conseguir desenrolar isso aqui, se você está tendo dificuldade agora de interpretar, tá bom? Feito isso, aquele cara eu vou colocar sempre aqui no início, sozinho, do lado esquerdo do igual. E os outros eu vou colocar do lado direito, obedecendo as ordens, tá? Outro bizu, regra de 3. Sempre que possível simplificar, simplifique para que você não trabalhe com números muito grandes, tá? As bancas adoram números gigantescos, ó. Por isso que eu já cortei 0 com 0. Mas eu ainda posso simplificar. Os dois números estão na tabuada do 4. Perceba, senhores, eu vou fazer as simplificações, mas se você tem dificuldade com isso, trabalhe com esses números, tá? Com 160, com 200, com 8, com 12, com 6, com 8, não tem problema, você vai chegar no mesmo valor. Mas é importante você aprender a simplificar e trabalhar com números menores até para você ganhar tempo durante a sua prova, tá? Então pensa aqui comigo, 16 para 4 vai ser 4, né? E 20 para 4 vai ser 5. É a mesma coisa você trabalhar com 160 ou com 16 e o 20, ou trabalhar com esses aqui, ó. Vai ser o mesmo resultado, eu te garanto, tá bom? Vezes... E aqui eu tenho que ter cuidado, porque aqui eu tenho que inverter essa fração, tá? Não foi à toa que eu coloquei a letra I. O D de deixa como tá, eu deixei como tá, tá bom? Mas eu vou simplificar os dois estão na tabuada do 4, ó. 4 para 4 dá 2, né? E 12 para 4 dá 3. Porém, eu tenho que inverter. Então, ó, o 3 vai para cima e o 2 vem para baixo. Beleza? Agora aqui, mesma pegada, os dois são pares, então os dois estão na tabuada do 2, ó. 6 para 2 dá 3 e 8 para 2 dá 4. Porém, eu tenho que inverter. Então, o 4 vai para cima e o 3 vem para baixo. E aí você vai perceber, senhores, quando você faz essa sacadinha, você vai conseguir cortar aqueles números que são iguais, mas estão nos opostos. O que significa isso? Um em cima e um embaixo. Então eu consegui cortar. Você vai perceber que o 4 ó, estão na mesma linha, então eu não posso fazer esse corte, tá bom? É só se estivesse no oposto. Se aqui, por exemplo, fosse um 4, aí eu conseguiria cortar com esse 4. Se aqui fosse um 5, com esse 5, eu conseguiria cortar. Sempre nos opostos, um em cima e um embaixo, eu consigo cortar isso na multiplicação de fração, beleza? Agora, pra gente finalizar aqui, ó. 4 vezes o 4 vai ser 16. E 5 vezes o 2, né? Só sobrou isso. Dá 10. Se eu quisesse simplificar, poderia? Poderia, tranquilamente, tá? Mas eu nem vou fazer. Vou fazer aqui, ó. 16 vezes o x dá 16x. E 10 vezes o 40 vai ser 400. E aqui tá multiplicando, vai pro outro lado dividindo, vai ficar 400 dividido para 16. Vamos fazer essa divisão aqui, ó. 400 dividido para 16. Juntando aqui vai ser 2 vezes aqui ele dá 32. Aqui vai sobrar 8, baixa esse 0. E aqui vai ser 5, meu Deus, 5 dá 50, dá 80, é 5. E aqui vai zerar. Então, o meu x é igual a 25, o x está embaixo de dias, 25 dias. Beleza? Difícil? Talvez um pouco, se você tem dificuldade aí com regra de 3 composta, até porque ela é bem pouco cobrada nos concursos, mas uma vez ou outra, a IBAN, por exemplo, ela acaba sempre cobrando. É bom você praticar isso aí, e lá no meu curso tem essas questões de matemática aí, do básico ao avançado, beleza? Então a alternativa que tem o 25, a alternativa A de habilitado em Santana de Parnaíba, rumo à farda, rumo à posse aí. Tudo bem, senhores?
Então, finalizo aqui essa primeira aula de revisão. Irei corrigir a próxima prova, que eu falei lá que é para motorista, que também caiu para Ferraz de Vasconcelos, aplicado pela banca Instituto Mais. Eu vou corrigir antes mesmo de acontecer a sua prova para a GCM de Santana de Parnaíba. Combinado? Não esquece do like, se inscrever, ativar o sininho e eu já te aguardo, hein, na nossa próxima aula. Forte abraço e até lá!